Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro, esse é o canal oficial de cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. E aí o que acontece? Com toda essa insalubridade, como diz o meu amigo Augusto, em cima da moeda, em cima do país, em cima da inflação, em cima da taxa de juros, em cima do câmbio, em cima do dinheiro, em cima de tudo, o Bitcoin está sendo negociado lá na Turquia a $100 mil. Mesmo assim, você deve estar falando assim. O Pedro Henrique Vicente pergunta, não entendi, está 100 mil na Turquia mesmo? Sim, sim. Eu já vou falar para você o seguinte. Aí você vai falar assim, Felipe, eu continuo não entendendo. Os caras são burro? Veja, se o Bitcoin está 60 mil, 55 mil que é o valor que está hoje, se o Bitcoin está 55 mil, por que caralhos um arrombado vai pegar esse Bitcoin que custa 65 mil e vai comprar por 100 mil? Isso é muito simples. Porque quando a pessoa está passando numa situação absurda, como a gente viu na Argentina, como a gente viu na Venezuela, como a gente viu ano passado no Líbano, como a gente viu na Turquia, e possivelmente, não quer dizer que vai acontecer, mas possivelmente pode acontecer com o Brasil, as pessoas preferem pagar o dobro, estar expostos em Bitcoin do que perder o dinheiro numa moeda que só vai cair, que não tem nada, que não vale nada. Então o cara prefere, como aconteceu no Líbano o ano passado. No Líbano, no início do ano passado, que foi quando tiveram um confisco lá, no Líbano estava 7 mil doletas um Bitcoin. Aliás, no mundo estava 7 mil doletas. No Líbano, eles estavam negociando a 15, ou seja, o dobro do valor. O cara preferia pagar o dobro, estar exposto em Bitcoin, o dobro. E veja, o Bitcoin é uma moeda que ele cai de um ano para o outro 50%, 70%, 80%. O cara prefere ficar numa moeda que cai 80% do que ficar no dinheiro do seu próprio país, que é confiscado, que os caras mexem no câmbio, que os caras aumentam a inflação, que os caras imprimem dinheiro, que os caras fazem tudo. Então o cara lá, o turco lá, ele prefere pagar o dobro num Bitcoin, que já tá muito alto, né? O Bitcoin não é que ele tá baratinho, ele tá muito alto, ele tá 60 mil dólares, 55 mil dólares. O cara prefere pagar o dobro num negócio que tá muito esticado do que ficar com o próprio dinheiro do país. E a gente vê isso, aí você fala assim, porra, não, isso aí é um absurdo. É um absurdo, é o que eu falo sempre, né? É um absurdo pro carinha que, porra, tem um ar-condicionado, tem uma comidinha gostosa, tem uma casinha legal, recebe moeda forte, seja real, seja dólar, trabalha ali num ambiente legal. Agora um carinha que está perdendo todo o seu dinheiro, iminência do governo confiscar, iminência de inflação, e vai tomar, e vou perder o emprego, o cara prefere vender isso tudo dele e transformar em Bitcoin do que ficar com a porra do dinheiro estatal, que só perde valor. E a gente vê, eu tô citando sempre países menos livres, né? Vocês já repararam isso, né? Existe uma conexão de países aí. Então a gente tá falando de Venezuela, a gente tá falando de Argentina, a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de Hong Kong lá na época de protestos, a gente tá falando de Líbano, a gente tá falando agora recente na Nigéria. Recente, como é que eu pude esquecer agora? Recente, mês passado, retrasado. O Banco Central lá proibiu, não é o governo, o Banco Central, que é braço do governo. O Banco Central na Nigéria, proibiu que empresas e pessoas negociassem Bitcoin. Sabe o que aconteceu? O Bitcoin que lá estava na época 50 mil, não estava 50 mil, estava 40 e qualquer coisinha. O Bitcoin que lá estava 40 e qualquer coisinha, a turma lá estava negociando em 50 e muito. Ou seja, acima do topo histórico para a época. Então, enquanto lá estava 45, os caras estavam negociando em 54. Por quê? O carinha, ele prefere pagar mais caro no Bitcoin, mais do que ele vale, muito mais do que ele vale, do que deixar o seu dinheiro fiat, seu dinheiro estatal, que não vale nada. E a gente começa a ver que isso é uma tendência nos países menos, né, desenvolvidos e menos livres. Quanto menos desenvolvido e menos livre é o país, mais esse tipo de coisa vai acontecer. Eu não sei ainda por que o brasileiro não olhou para o Bitcoin. Eu não sei ainda, eu não consigo entender por que o brasileiro médio ainda não olhou para o Bitcoin. Não estou falando em questão nossa, eu vou ficar rico, eu vou comprar hoje a 50, vendo amanhã a 100. Não. Eu tô falando em questão de proteção. Eu não sei como o brasileiro ainda não viu isso. A nossa moeda caiu 40% ano passado. Vamos olhar aqui novamente? Vamos pegar início do ano passado. Junho de 2020. Vamos pegar início de 2021. Dia 1º de janeiro. Aqui, ó. 1º de janeiro. 1º de janeiro. Vamos ver exatamente quanto fechou o real. 4 de janeiro, 31 de dezembro. Aqui, 1º de dezembro. 1º de janeiro. Fechou em 23% de queda. A gente chegou a ter um drawdown ainda maior, tá? Que foi daqui.
Que agora, né? Não, na verdade a gente teve aqui em maio, tá? A gente chegou a perder 32% do nosso dinheiro. Eu não sei como o brasileiro não tá olhando pro Bitcoin como uma forma de proteção, não sei como. Não sei como. A turma precisa vir assistir o Bitnada aqui pra se ligar nisso daí. O Marcos Frazão ele diz o seguinte, velho, a maioria das pessoas só quer saber de Big Brother. Pois é. Só que assim, cara, a gente tem que estar ligado no que tá acontecendo no nosso país. A nossa economia tá arregaçada. O nosso dinheiro, o nosso real, tá arregaçado. Mais do que tudo. Nunca teve tão arregaçado em tão pouco tempo. Nosso real tá arregaçado. Arregaçado. O Brasil vive a pior época da pandemia, né? O pessoal já disse que é o epicentro, já é aqui. Ou seja, a economia vai se arregaçar ainda mais. Não é nem questão de, eu acho. Não, vai arregaçar ainda mais. Tá arregaçado ainda mais. É complicado. Voltando aqui para a matéria aqui da Turquia, que é o epicentro aqui do nosso vídeo de hoje, né? Só para a gente entender. A lira turca lá desvalorizou, enquanto o Bitcoin está 60 mil dólares, a turma lá está negociando até 100 mil dólares, né? É foda a gente ver, né? E aí, olha só, um índice estatístico de sentimento que mostra que este FOMO é que o Google Trends, né, que é onde registram-se as tendências, né, de busca no Google, registrou busca de 550% maior para o termo Bitcoin na Turquia, elevando assim ainda os índices de procura a patamares históricos. Ou seja, a procura que já está alta no mundo, na Turquia aumentou em 550 vezes. Desculpa, 550%, 5 vezes aí praticamente. Os caras começaram a procurar, porque eles querem saber o que é Bitcoin, como é que compra, como é que faz, como é que eu saio desse dinheiro. Como é que eu saio do meu dinheiro, da lira turca, como é que eu saio, né? Então, assim, muita gente pode ouvir e falar, nossa, que absurdo, como é que alguém tá pagando o dobro no Bitcoin? Mas sim, as pessoas, e isso é frequente, eu já falei isso na Nigéria, falei no Líbano, falei na Turquia, falei em Hong Kong, falei no Chile, falei na Venezuela, falei na Argentina, é frequente, isso vai acontecer, e assim, a gente já falou isso na Nigéria esse ano, a gente já falou do Líbano ano passado, a gente já tá falando da Turquia, nós vamos falar novamente de outro país que é menos livre, onde a economia está em frangalhos, onde o Bitcoin vai ser negociado 20, 30, 40, 100% de ágio. Nós vamos falar. E assim, é muito triste, né? É muito triste.